Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje é um podcast diferente, mas extremamente importante para a nossa família, para os agentes de segurança. Vamos falar um pouquinho da saúde mental, o tema que está reverberando nesses últimos 30, 60, 90 dias, tanto nas forças militares federais, as forças militares estaduais, nas GCMs e outras polícias. A gente tem visto algumas informações, episódios de suicídio, violência policial, violência contra o policial e tudo isso a gente vai conversar. A gente tá com um psicanalista, Diego, né? Isso, Diego Galto. Diego, ele é especialista em saúde mental de agente de segurança. E eu convidei aqui o Dr. Mário, advogado especializado, porque o Mário está aqui numa conversa de saúde mental. Justamente porque ele defende policiais. E ele tem visto nos processos administrativos, muitos PADs, processo criminal, ele vai poder interagir melhor. Então, Diego, Mário, sejam bem-vindos aqui ao Obrigado. programa. E Dancas, muito obrigado pelo convite novamente, estendo meus cumprimentos aos seus internautas. E hoje vamos tratar de um assunto polêmico, um assunto complexo, né? Triste, né? Muitas vezes, mas um assunto que é um tabu, infelizmente, né? Se ele é um tabu já na sociedade, ele é um tabu muito maior nas corporações, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, pela sua própria natureza, né, pela sua própria criação, tem uma resistência enorme de falar o assunto quando se trata saúde mental. E isso é uma pena, porque isso só traz um prejuízo enorme para toda a corporação. Mas hoje aqui vamos tratar, estamos com um especialista da área, o doutor Diego, e espero que seja muito esclarecedor para toda a corporação. Ô Diego, quanto tempo você está nessa área de saúde mental atendendo os agentes de segurança? Dá uma visão geral para o nosso público aqui. Sim, claro. Eu sou formado, na verdade, em economia, né? Me formei na USP em economia alguns anos atrás, há quase 30 anos. E há 4 anos eu atuo como psicanalista. Então, nesse processo, ao longo do tempo, a gente passou também a atender, eu passei a atender também alguns agentes de segurança, principalmente policiais. E aí a gente começou a identificar que existe um campo muito específico relativo à saúde mental dos agentes de segurança. Então, existe toda uma abordagem que é muito parecida com todas as outras, mas é mais voltada ao trauma. Você acha que o policial, quando ele entra, o GCM, policial civil, policial militar, ou o pessoal das Forças Armadas, ele entra jovem, né? Em 18, geral, 20, 25 anos. E isso. quando é que ele adoece? É muito difícil precisar quando ele adoece. É mais fácil precisar quando ele busca ajuda, né? Ou quando uma pessoa de fora identifica essa necessidade que o agente tem para vamos dizer, eu vou colocar um nome tratamento, mas não necessariamente é tratamento, para que ele aborde as questões relativas à saúde mental. A atividade policial, a atividade do agente de segurança em geral, ela envolve uma série de riscos, e riscos que são muito claros, relativos à integridade física, à integridade, depois, em segunda instância, mental. Quando mais jovem, você tem uma tendência a negligenciar mais a questão física. Porque você se sente, né, revigorado, você tem o vigor físico jovem, né? Então, ao longo do tempo vão se acumulando questões mentais e que ele não percebe. Depois de 5, 10, 3, 15 anos, isso começa a surgir. 3 anos também? Pode 13, surgir. 13, 3 ou 3? Pode surgir com 3 anos. Um adolescente de 18 anos que entra para a academia, começa a trabalhar, dependendo de qual for a intensidade de o que ele pode estar fazendo, ele pode juntar aos seus traumas, né, naturais da adolescência a questão emocional. Ela pode acontecer. Não é o caso mais comum, mas ela pode acontecer. Então é muito difícil você precisar exatamente por quanto tempo tem. O que é importante é os agentes e os gestores dos agentes terem essa atenção ao que está acontecendo na saúde mental de quem está no dia a dia de uma atividade de alto Eu risco. vou tentar fazer uma conexão do que você está falando, Diego, com o Mário, né, que é advogado, defende dos agentes de segurança. Mário, os processos que você tem lá no escritório, os PADs, os processos
do direito penal militar, do direito penal, onde o policial ele está sendo processado, né? Está sendo acusado. Você percebe que muitas vezes aquele processo, aquele PAD, não tem nada a ver com ele, talvez tenha sido um momento que ele acabou extrapolando em razão da saúde mental. Você percebe? Percebo isso com total clareza, não há a menor dúvida. E, inclusive, muitas defesas são construídas de forma errada, equivocada, negligenciando essa parte mental do policial, que para mim é o cerne da questão, né? Muitas atitudes do policial no dia a dia são impulsionadas por um adoecimento mental que o policial militar, civil, policial, a polícia científica, vem adquirindo ao longo dos anos, né? O policial, quando entra na corporação, ele entra ação. Tem que ser dito isso, né? Ele passa por testes rigorosos, por testes psiquiátricos, e uma menor desvio de conduta, um menor desvio de um problema de doença mental, ele já é reprovado, ele não entra. Então, a doença mental, o desgaste mental, ele vem sendo adquirido ao longo do tempo em função do exercício policial, né? É um exercício, como o doutor Diego aqui colocou, é um exercício pela sua própria natureza, desgastante, lida com a morte todos os dias, né? A gente pega os policiais aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em qualquer outro estado da federação, ele sai para a sua labuta diária com armamento de guerra. Eles vivem constantemente numa guerra, no risco iminente da morte, da vida. E tudo isso gera, por óbvio, um impacto enorme. E essa saúde mental vem ao longo dos anos sendo paulatinamente atacada e chega num momento, usando uma expressão vulgar, é um barril de pólvora. Num dado momento ele vai estourar. Só que quando o policial militar estoura, ele, pela própria natureza da função, ele está numa atividade, ele está detendo alguma pessoa, ele está utilizando o porte de arma. Então, a explosão de um policial militar, de um policial civil, ela tem consequências muito mais graves do que qualquer outra profissão, pela própria natureza. E isso tem que ser levado em consideração para uma defesa administrativa, para uma defesa judicial. Não faz isso, não faz isso. Acaba se atendo a outros fatos que não esse, e no meu ponto de vista, um dos fatos mais importantes que um advogado, que uma defesa tem que se ater, é o problema mental adquirido no exercício da profissão, que fique bem claro isso. Eu até queria, você comentou que quando jovem, eu vou falar jovem tanto para Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, as forças federais, as forças militares federais, os agentes de segurança, e aí eu vou trazer para esse balaio, mas não vou falar disso, os nossos agentes de segurança privados, né? Que Sim. também estão tensos dentro de estão tensos agora. Mas eu queria só pegar uma fala sua, que você falou, ele entra ação para a polícia. E a gente sabe que, vou falar da Polícia Militar de São Paulo, mas eu acho que isso estende a todas as demais polícias, tá? Com certeza. Ele entra ação, uma bateria de exames e testes, etapas de concurso, ele passa no psicológico, faz exame médico, você pode ingressar à polícia. Aí você falou, não, mas o trabalho é pela hostilidade, tem morto, tem ocorrência, tem confronto, nível de estresse. A polícia erra. Tô falando em abstrato, hein? Pelo amor de Deus, e se alguém se sentir ofendido, o canal já fica aberto para falar. A polícia erra, ela não tem um exame anual em relação à saúde mental. E o que você poderia propor como advogado para os legisladores? Olha, a gente está aqui numa conversa, num papo reto e franco, né? Eu acho que a gente não deve ficar passando pano. A pergunta se a polícia erra e erra muito, e não só a polícia. Erra a polícia, erra o governo, erra a sociedade. Há muitos erros no que diz saúde mental do policial, né? E eu posso apontar alguns erros aqui e eu ficaria o seu programa inteiro e não terminaria de apontar. Um dos erros é a baixa carga horária que tem no estudo da saúde mental. Você pega um oficial, para ele se tornar oficial, ele tem 3 anos de estudos, mas ele tem 20 horas de a carga horária de saúde mental. Isso é uma coisa irrisória, muito baixa, né? Por exemplo, deveria ter anualmente reciclagem de saúde mental e não tem. Deveria ter prelações diárias quando o policial sai numa missão tratando da saúde mental do policial e não tem. Deveria ter cursos regulares.
e não tem. O que existe é, na verdade, uma resistência, um preconceito e uma resistência enorme quando se trata de saúde mental. Não só dentro da corporação interna corporis, há também uma resistência enorme do próprio Estado. Olha, se eu falar um dado aqui, os seus internautas vão ficar impressionados. Eu vou falar, por exemplo, a Polícia Civil. Da Polícia Civil. A Polícia Civil não tem programa de saúde mental. Não tem. A Polícia Militar existe um programa pequeno, em São Paulo, estou falando de São Paulo. Existe sim um programa pequeno, tinha que ser ampliado. Temos os CAPs, que tem profissionais de alta qualidade, mas um número pequeno. Deveria ter estendido isso, ampliado isso. Mas a Polícia Civil é uma polícia que nós temos quase 30 mil homens trabalhando diariamente, convivendo com cenas de guerra, convivendo com cenas lamentáveis, convivendo com o que há de pior na sociedade, e não existe na Polícia Civil um programa de saúde mental. Isso aí é uma barbaridade, é uma chacina que se fazem com nossos policiais. E aí fica o recado para as nossas autoridades. Eu não estou ocupando um governo ou outro, porque isso não é obra de um governo. Isso é obra de todos os governos que chegaram até aqui. Então, tem que ser instituído com a máxima urgência um programa de saúde mental para a Polícia Militar e para a Polícia Civil e ampliado para a Polícia Militar. Então, a culpa é sim das instituições, é sim da própria polícia, é sim do governo, e também a culpa é da sociedade. A cultura, né? Mas, Diego, tá certo aí? Como você vê isso daí, do ponto de vista da saúde mental, não da parte jurídica? A saúde mental, ela não vem sozinha, né? Ela não é uma coisa que depende única e exclusivamente de quem vive a saúde mental. A saúde mental é uma coisa pessoal, mas ela não vive exclusivamente da pessoa. Ela depende muito do ambiente onde você se encontra, né? É a cultura, basicamente, é a sociedade, é a corporação, é o seu batalhão, é a sua unidade, a sua viatura, exatamente. Então, ela vai passar por todos esses ambientes. Ela é linear nesse sentido. O problema é que ela desemboca no indivíduo. Então você vai perceber o problema da saúde mental efetivamente quando ela desemboca no indivíduo. E a tendência natural, compartilhando dessa visão que o Dr. Mário acabou de passar, é olhar para o policial como o problema. E não necessariamente é ele o problema. O pessoal joga o policial como o problema e não como a instituição. Como o que sofreu as consequências, efetivamente. Tá errado isso aí. Ela é completamente errada. E quem sofre depois, por consequência, é quem está lá no final da cadeia, que é a sociedade. Se o policial, se o agente, ele explode, o barril de pólvora explode durante uma ação, não dá para dizer imediatamente que o problema da explosão é único e exclusivo do agente. Pode ser do comandante. A cadeia toda tem que ser implicada. Pode ser do comandante geral, delegado geral, porque... A cadeia toda tem que ser implicada, porque existe uma linha de comando ascendente também. Então, como que não tem se você não tem uma avaliação para garantir que o próprio agente está em condição mental, não só condição física, a condição física, a condição emocional. Você pegar um tenente aí, um capitão, um coronel, pegar um delegado, chefia dos escrivães, chefia dos investigadores, essa função administrativa tem responsabilidade pelo seu subordinado. Principalmente se ele impuser. Pega o microfone mais perto de você aí. Principalmente se, de alguma forma, pela própria hierarquia, houver uma imposição daquela medida vista, não percebida como problemática do ponto de vista mental. Então, se um delegado ele não vamos dizer, não quero usar a palavra violento, mas se ele é extremamente violento e ele impõe o uso agressivo. Acho que a palavra mais adequada é agressivo. Ele é extremamente agressivo e ele impõe a agressividade, mesmo em situações em que às vezes a agressividade não é necessária. Pode ser que o policial lá no final da cadeia a utilize. E isso vai gerar, de repente, no policial que não tinha nenhum problema, um problema. Caraca, velho. E acontece. Vai se tornando ao longo do tempo, por isso que a gente falou sobre o tempo, que pode ser 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15, 20. Depende do tamanho do barril, né? A gente não sabe. Eu tô colocando pólvora. E você não sabe a quantidade. Você não sabe, cada um cada um tem o seu barril, né? Cada um tem o seu... Cabeça, o barril é a cabeça. A cabeça, o corpo, no final é o corpo inteiro. É psicossomático. É psicossomático, no final é o corpo inteiro. Pode se iniciar lá com uma tremedeira na perna, o problema.
Ou, como a gente vê na maioria dos casos, onde que começa a ficar evidente o problema de um trauma ou de um sintoma de síndrome de trauma, efetivamente. Noite mal dormida. Então, Se o policial não dorme, aí o policial começa a não. O policial, o agente em Não, geral, o ele agente, começa o a agente. não conseguir dormir. isso atrapalha tudo a vida do cara. Se atrapalha uma pessoa comum, Não dorme, vai pro ADG em delegada, que é o vai pro bico, Vai pro bico, depois pro volta bravo. aí começa a não dormir. E aí o estado de alerta permanece, o estado de guerra permanece, cortisol lá em cima. cortisol, todo o restante, e você começa a viver em estado de alerta. Isso é ruim. Péssimo. Cara. Você vive em estado de alerta, depois o próximo passo é a ansiedade. Mas tem aquele lema, sempre alerta? Não tem? A polícia está sempre alerta. E o policial está sempre alerta. Um polícia, ele é polícia 24 horas, né? Ele não tem descanso, né? Assim, talvez o seu internauta que não seja do ramo, né? Do segmento da polícia, ele não consegue ter noção, por exemplo, o que é portar uma arma, né? O que é você estar armado 24 horas por dia. A tensão que é isso, né? Você não conseguir ir para um restaurante sentar de costas para a porta, você não conseguir, por exemplo, chegando na sua casa, você falar onde eu guardo essa arma para o meu filho não pegar, né? Nós que não somos civis aqui, não somos policiais, não andamos armados, quando a gente é abordado num assalto, a gente entrega o carro, o veículo. O policial não, se ele é abordado armado, ele tem que reagir. Então, assim, é um estado de tensão que ele não consegue se desligar. Isso que o doutor Diego estava falando. Ele não consegue relaxar. Ele é 24 horas policiais. Tanto trabalhando oficialmente ou não, estando passeando com a sua família, ele está lá exercendo a função de policial. E isso traz um desgaste assim, tremendo para o policial. Muito. E tem que ser dito também. E aí você me disse uma sugestão, né, de tratamento. O desgaste, ele leva para dentro do seio familiar. Ele leva para sua casa, para sua residência. E esse desgaste dele, ele transfere para a esposa, ele transfere para os filhos e começa as brigas familiares, começa a briga com o filho, a ausência dele em casa, porque ele tem que fazer jornadas de 24 por 48, 12 por 36, depois saindo dessa jornada ele tem que ir para os bravos, para os bicos, e aí acaba não ficando em casa, isso acaba trazendo uma certa desconforto familiar, né? A falta de dinheiro, mal remunerado, e isso aí vem uma sugestão e uma reflexão. Será que esse tratamento que a polícia militar oferece de forma tímida nos CAPs para o policial militar e que a polícia civil sequer oferece para o policial civil, né? Será que também, para que tenha um efeito mais, um resultado melhor, não deveria ser estendido também para a família? Com certeza. Um outro aspecto, o Dr. Mário não abordou, mas o policial, às vezes, ele se ausenta de casa para não chegar no estado de alerta em casa. Caramba, como é isso aí? Conta isso. Então, em vez dele... Não, porque você está falando, muitos policiais estão assistindo, agente de segurança, né? Seja CM, ele tá se identificando com a fala de vocês, cara. Com certeza. Um outro aspecto que acontece, a gente já viu isso bastante, ao invés de voltar, terminou o seu turno, em vez dele voltar para casa, para o seio familiar, ele para no bar antes. Para em algum lugar para relaxar antes. Mas esse tempo todo que ele para relaxar, ele não relaxa em casa e ele perde também tempo de convivência com a família. Então o núcleo familiar acabam se deslocando para a bebida, por exemplo. Então todo o impacto do ambiente de trabalho ultra estressante, de estado de constante alerta, ele se reverbera na família em diversos aspectos. Seja no convívio, seja na ausência de convívio. Então você cria uma situação que é quase que insustentável ao longo do tempo. Então em algum momento vai surgir. Vai surgir durante uma operação, vai surgir num ambiente, às vezes, descontraído em casa, numa falta de paciência, numa falta de cuidado, vai surgir com um colega, ou vai explodir com ele mesmo. E com ele mesmo, em geral, os quadros são mais graves. E aí, doutor, aí você colocou um ponto também muito interessante, e se a saúde mental é um tabu, o alcoolismo também na polícia é um outro tabu, né? Ele acaba se buscando abrigo
na bebida, buscando a briga nas drogas, drogas ilícitas, né? Sim. E isso também não é conversado na corporação, né? Parece que o policial militar utiliza isso como um refúgio, né? É um refúgio. É um refúgio, Mas né? o que eu tô percebendo aqui que vocês estão falando, cara, tanto o Mário quanto o Diego, é o seguinte: o foco não é só o soldado, Não isso é. é o sargento, que é comandante de Sim. grupamento, é do oficial, que muitas vezes ele tem essa explosão com a tropa, e a Sim. tropa reflete isso na sociedade. A Sim. sociedade está violenta hoje, está bipolarizada, reflete no E a policial. sociedade reflete depois no policial, com agressividade contra o Cara. próprio policial, contribuindo num ciclo vicioso de alerta. O policial, como o Dr. Mário falou agora há pouco, ele se veste automaticamente, na hora que ele colocou a farda. Antes disso, mas na hora que ele colocou a farda, ele está investido já claramente da sua figura policial. O que eu queria falar sobre essa briga que vocês falaram, que você disse, Diego, o policial sai do seu trabalho e não quer ir para casa. Ele quer tirar o estado de alerta sem ele saber. Aí eu vou lá no bar, tomo uma cervejinha, tomo um conhaque, tomo alguma coisinha lá, tal, um 51, aquela coisa toda. E eu tô me ausentando da família. Aí eu vou chegar com o odor etílico, minha esposa vai perceber. Ô Mário, sem citar nomes, pelo amor de Deus, mas no seu escritório tem muito caso de divórcio de policial, É um outro ponto interessante. É Entendeu, absurdo cara? o número de divórcios, de famílias assim rompidas, quebradas, da polícia civil, polícia militar. Não tenho a menor dúvida que é um número muito maior, se fosse fazer um estudo, uma estatística, e há uma carência de estudo em estatística no que diz saúde mental da polícia, né? Há uma grande carência nisso, mas assim, se fosse fazer um estudo, é impressionante o número de divórcios de famílias rompidas que tem entre os policiais. O policial procura cima da mulher, tá? O policial casa de novo. O problema não é o casamento. Ele não casa. Ele casa de novo. Não, ele, Né? ele se divorcia e casa de novo. Ele quer que fique casado. Ou ele arruma, não há nenhum preconceito, mas dentro ele acaba arrumando outros cônjuges nessa. Também pode É uma acontecer. saída para esvaziar essa. Ou não? Pode ser. A droga, a bebida. Sim. É isso? A Ou não? bigamia. Pode ser, né? Sim. Pode ser. Você tem a parte jurídica e ele tem a parte da saúde. Não tenho a menor dúvida que, Pode se ser. for fazer um estudo, o índice de divórcio na corporação, na polícia, é muito maior do que em qualquer outro Do que na segmento. sociedade em geral. Não tem Com a menor certeza. dúvida. E tem um outro problema também, um outro tabu, eu gostaria de colocar aqui, e que esse sequer é falado. Sequer é falado. Você pega o policial, ele serve à sociedade durante 20 anos, 25 anos, 30 anos, né? E depois ele se aposenta, né? Há uma subnotificação do número de, por exemplo, homicídio, tentativa de homicídio entre os aposentados. Se o policial na ativa, entre os aposentados, se o policial na ativa ele já é negligenciado, ele já é esquecido, já não há um estudo, um acompanhamento da saúde mental dele, quando ele se aposenta, isso se agrava. E isso é um grande problema. Eu tenho um amigo, você também conhece ele, é seu amigo também, da Rota, e uma vez ele me falou o seguinte, o Tenente Rodrigues, você conhece. E ele falou uma coisa que, assim, a princípio você pode até achar engraçado, mas não tem nada de engraçado, é algo pesado. Ele falou assim, o policial, depois que se aposenta, ele é uma cobra sem veneno, um pitbull sem dente. E isso é muito triste, porque ele acaba sendo esquecido na sociedade, esquecido da própria corporação e não entra nas estatísticas, não entra nos estudos, não entra no tratamento da saúde mental. O policial, a vida do policial, ele é um carro a 160 por hora. Ele está lá fazendo as missões dele, ele está lá correndo, ele está lá na atividade. E depois, quando ele se aposenta, ele vai de 160 para 20 por hora. E isso, com certeza, é um choque. Sem dúvida. Gera um choque na saúde mental dele, né? Mas não há estudos, e não há tratamento, e não há nem notificação da saúde mental dos policiais na inativa, dos reformados, dos da reserva. Isso também é um outro problema. Eu vejo que os comandos, os delegados, os superintendentes têm que conversar melhor. Até porque você falou em algum momento, vocês falaram o seguinte, e aí eu quero ouvir de você, Diego. O policial, ele sai com a família, com o filho, com a esposa, armado. Sim. O cara não sabe, acha que a arma faz parte do corpo. O corpo não faz parte do corpo, é um acessório.
Uhum. Assim como minha esposa usa um brinco, eu uso um relógio diferente e tal. Uhum. O policial quer usar arma para sair, em qualquer evento. Uhum. Aí, situações constrangedoras, eu vou pra praia armado, como é que eu tiro a camisa? Eu já vi isso daí. Sim. Mas, trazendo um pouquinho mais pra realidade e não forçar. Quando ele sai, ele vai armado. Ah, tem que usar arma. Eu não sei onde está escrito tem que usar arma 24 horas por dia. Não sei onde está escrito isso. E até porque o direito defende o outro lado. Mas quando ele vai no restaurante, quando eu saio com alguns amigos policiais, os caras vão pra parede. Eles não conseguem relaxar no restaurante, Aham. comer, saborear a comida, né? Sim. Tá naquele convívio. E outra coisa, eu vou numa festa de família, de aniversário, de uma sobrinha, de um colega que me chama, eu vou armado, cara. Aham. Eu só quero saber, a pessoa não consegue dormir, toma remédio pra dormir, cara. E não Eu dorme. quero saber se isso são sinais de adoecimento mental ou isso é uma vida normal. E eu sei que eu estou trazendo aqui, estou falando com você, para assim, eu não concordo com isso. O objetivo aqui do canal, aqui desse podcast, é trazer os especialistas, tanto no direito quanto na saúde mental, e fazer esses questionamentos para eles. Isso são sinais de adoecimento ou são sinais de uma pessoa sã? Em geral, são sinais. O que vai caracterizar o sinal de adoecimento é a tua. É como se fosse um vício. É a sua necessidade de fazer aquilo apenas daquela forma. Então você não tem. E esse é um sinal. Se você gosta de sair com o seu relógio, se nossas esposas gostam de sair com os brincos específicos dela, não é, com a bolsa, não é necessariamente isso que vai ser um sinal de adoecimento. Agora, como a gente vem falando, o sinal está ligado ao estado de alerta, que gera o trauma, que gera o medo da morte. Então, quando você vai numa festa de uma criança armado, porque você está com medo de morrer, mesmo que seja o que a gente vai chamar lá na psicanálise, né, de um medo recalcado, ele está lá escondido, mas ele está lá, aí você tem um sinal. Você vai num restaurante e você se recusa a sentar numa mesa porque ela não está de costas para a parede, num lugar que você possa olhar a porta, a saída dos garçons, onde está a banda, tem um sinal aí. Se você vai... Um sinal muito forte de que você não consegue viver numa situação incontingente. E uma coisa ele que você não acha que é controla. normal isso, porque ele aprendeu isso. Ele não aprendeu isso, aliás. Ele aprendeu Ele com aprendeu a a ser vida e com o trauma. Então, ele é adoecimento. É um adoecimento. Caraca. Então aí você tem um sinal muito forte de que algo não está bem regulado com uma vida padrão, uma vida normal. Dita normal. E aí tem a ocorrência. E aí tem a ocorrência. O que eu vejo também na prática aí, esse negócio de o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, eu vejo que pela própria atribuição serviço militar, do serviço policial, ele acaba entrando na corporação e aprendendo a ser um super-homem, né? Ele tem que ser a pessoa que vai defender a sociedade 24 horas por dia, ele vai ter que ser a pessoa que vai lutar pela sociedade, ele pode a pessoa que vai morrer para a sociedade, né? E esse aprender a ser um super-homem, eu entendo que acaba afastando ele um pouco da procura do auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra. Sim. Porque parece que na corporação ficou estabelecido que você procurar ajuda é um sinal de fraqueza. É isso que eu e o próprio às vezes até o próprio colega do policial, eles estão lá trabalhando lado a lado, e ele fala, olha, eu vou procurar uma ajuda, eu não estou me sentindo muito bem. E ele já fala, você está 13? Você é 13? Está doidão? Está procurando ajuda? E é exatamente o oposto, né? É exatamente o oposto. O reconhecimento de uma fraqueza é um ato automaticamente de coragem. É um ato de coragem. Porque você precisa, para você enfrentar aquilo que você desgosta em você, você precisa ter uma certa coragem. Eu tenho um medo X. Esse é o primeiro passo em um ato de coragem. Você admitir para si mesmo que você tem algo que você precisa melhorar. Mas, por exemplo, quando ele vai no restaurante e senta de costas para a parede, quando ele sai num evento social, não importa qual seja, vai armado. Quando ele vai numa festa de criança, vai armado. Ele acha que ele é o protetor e não o doente. Eu tô... Cara, não há nenhum preconceito nisso, cara. O que a gente tá falando aqui são pontos importantes de especialistas falando. Tem um ponto aí que é muito importante, ele achar que ele é o protetor,
né? É o que o Mário estava falando aqui, que tem até um nome curioso, que não é um nome técnico, mas é usado bastante na psicanálise, que é a síndrome de super-homem, né? O Batman, né? O Batman é Vamos ótimo. colocar aqui, né? vamos mandar pro nosso Que cinegrafista. é o ethos do herói, Aqui né? mesmo. É o herói sempre, Não né? é? É isso aí. Hein? Tá certo aqui o Batman? Tá tudo certo a posição? De perguntar pro cinegrafista. Tá bom, então deixa o Batman aqui. E o Batman é um ótimo exemplo, porque o Batman é um super-herói que não tem superpoderes. Sim. Ele não tem nenhum superpoder. Não tem. O A poder dele questão é ser rico. dele É o que ele falou. ele é ser rico e Ele a só questão ser dele é meramente psicológica. Tá. Ele tem um trauma de infância do assassinato dos pais na frente dele, né? Então ele é um super-herói forjado numa questão Forjado. meramente psicológica. Ele não tem nenhum superpoder. Eu acho que, diferentemente de outros super-heróis, ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano constante humano que ele usa constante. essa Essa sua analogia é boa do Batman, né? É ótima. a pulsão dele é impressionante. Ele caminha todo para tentar salvar a sociedade baseado no trauma que ele tem lá de infância. Aliás, eu quero perguntar, já que você falou de pulsão, existe dentro da psicologia alguns entendimentos sobre a saúde mental, né? Então, você falou que são sinais de adoecimento. O Mário falou, ele não senta se não tiver com as costas para a parede, se ele não olhar o movimento do garçom, de quem está entrando. São sinais de adoecimento, são sinais sérios, porque ele não tinha esse comportamento. Ninguém vai entrar achando que a polícia vai tirar nas costas. Isso, a literatura científica policial não mostra nenhum tipo de ocorrência dessa forma, salvo se ele estiver alinhado com as organizações criminosas que ele já é alvo. Sim. É importante falar isso. Pitbull sem dente, cobra sem veneno. E você falou pulsão por vida, pulsão por morte. Cara, explica o que é pulsão por vida. Vamos falar da pulsão por morte. O que isso ocorre com o policial? Ele pode ser homicida, ele pode ser suicida, ele pode agredir a família. Explica um pouquinho do que você falou. Na pulsão, a pulsão de morte, né, é uma pulsão ligada literalmente ao que diz o nome, né? É uma tendência que a gente tem natural a morrer. Então, para o policial principalmente, que ele está em estado, por exemplo, constante de alerta, dentro de um estado de estresse, de ansiedade muito grande, pode existir uma pulsão ali de morte muito premente que o coloque cada vez em situações mais de risco. Como se ele respondesse aquele desejo pela própria morte. É inconsciente. Ele não está indo lá, vou lá me matar. Alguns se matam, tem suicídio. Acaba em suicídio. Mas esse estado constante... Eu tenho uma declaração que foi publicada aqui no canal, falando com o advogado que atendeu o caso, que o policial, o militar federal se suicidou e ele deixou uma carta. Eu queria ter levado o meu comandante comigo, mas eu poupei por causa da família dele. Bem assim, cara. Olha que forte, né? Ele poupou. Olha que interessante essa hierarquia. Como a hierarquia ficou... Poupou a família, né? Ele poupou a família do policial, mas ele não poupou a própria família. Percebe essa inconsistência relativa à saúde de si mesmo, do próprio corpo? Sim. Eu salvo a família do comandante, mas não salvo a minha. A minha vai ter que viver com a dor da minha morte. É um sinal forte de uma debilidade na saúde mental. A própria carta. Não só o ato. O ato do suicídio, sim. Se matou. A pulsão de morte foi tão evidente que ele preferiu morrer. Ele se colocou na posição de morrer. Ele não vai mais dar vazão à pulsão de vida, que pode ser o que acontece. Vamos fazer um paralelo com os policiais que têm mais de uma família. A pulsão de vida, a pulsão pela procriação, por dar vida, né? Então vai ter uma família, ter segunda família, tem... que pode estar ligada aí. Pode estar ligada também à pulsão de morte. Vou matar minha própria família, tendo outra. A gente pode... Tem bastante coisa pra gente falar aí. Mas olha essa carta desse policial, como ela é... um militar federal, perdão. Como ela é significativa, né? Ou poupar a família do comandante. Queria ter levado o meu comandante, mas não levei para poupar a família. Mas ele não poupou a sua família e levou a si mesmo. Forte. Ô Mário, e esses casos aí que aparece lá, por exemplo, ele tá falando da pulsão de morte, que o cara pode se suicidar, ou ele pode ser homicida, e aí ele vai para ocorrência. Não estou falando de nenhuma ocorrência específica, nenhuma ocorrência, mas eu vou lá e eu poderia ter usado o uso progressivo da força,
poderia conter de uma outra forma, mas eu já vou dar os 2 disparos no peito do cara, sabe? É, eu vou citar um exemplo que está na mídia, e aí, para o pessoal entender como eu não tenho acesso à coordenação motora, eu sei dos fatos, mas eu não consigo me conter na ação. É uma questão de 2, 3 anos, na época da pandemia, se não me engano, ou um pouco depois, um policial, os subordinados, 2 policiais, um saca a arma pro outro e coloca no rosto, Sim. ali na Santa Ifigênia. Ele sabe o que está acontecendo, só que ele não tem o controle porque é inconsciente. É o pensamento automático. Tudo isso pode ser levado lá para defender o policial e falar assim, cara, eu tô pedindo ajuda, a polícia não tá me ajudando. Sim. É matéria de defesa jurídica ou é fraqueza do Não, policial? é matéria de defesa jurídica, tem que ser usada essa defesa, né? Inclusive, já foi até usada a expressão aqui, um barril de pólvora, né? Está para explodir a qualquer momento, né? E o policial, ele convive com isso, né? Foi dito aqui, suicídio policial, os índices de suicídio na polícia são índices de epidemia. É o maior do que qualquer outra profissão o número de suicídios que tem na polícia, e muitas vezes acompanhado por um feminicídio, leva a esposa, leva a família, né? Então, assim, é impressionante. Antes de vir para cá, eu acabei vendo uma pesquisa e ele estava falando sobre o índice de suicídio que a ONU considera epidêmico. E falou que acima de 10%, uma taxa de 10, né, a cada 100 mil habitantes, 10 suicídios, a ONU já considera uma epidemia. E eu fui buscar qual era o índice da polícia. E o índice da polícia é 24, é mais que o dobro que a ONU já considera como epidêmico. Sim. Então a gente vive numa verdadeira epidemia de suicídio na polícia e que não é dada a devida atenção. Né? Esse índice, inclusive, é maior na Polícia Civil. Eu fui buscar isso, é maior na Polícia Civil essa taxa. E aí já, ao meu ver, já é uma reflexão minha, vai direta ao que eu falei, que na Polícia Civil não há um programa de saúde mental, né? Embora na Polícia Militar há um programa tímido, o CAPS, poderia ser ampliado, na Polícia Civil sequer existe isso. E aí já reflete diretamente no índice maior de suicídio na Polícia Civil. Mas há outros fatores, eu acredito que o suicídio, aí já entrando numa seara que não é minha, é sua, né, das pessoas que cuidam da saúde mental, mas assim, o problema da saúde mental é diverso. A polícia está completamente desestruturada. Há uma escassez de mão de obra na polícia. Eu tenho passado em batalhões, eu tenho passado em quartéis, em companhias, e assim todos relatam o mesmo problema. Falta gente, falta pessoas, falta efetivo. E as pessoas os policiais acabam trabalhando jornadas duplas para poder dar conta de todo o serviço. Né? A gente pega na Polícia Civil há diversos municípios que sequer têm delegacia. Há delegados que cuidam de 10 delegacias. E isso é humanamente impossível e automaticamente gera o desgaste na saúde mental da polícia, do agente que lá está trabalhando. Né? Você vai na Polícia Militar e ficam atendendo um 90, um atrás do outro, não tem mais fim. A Polícia Civil fazendo inquérito, um atrás do outro, não tem mais fim. Né? Então, o primeiro problema, arrumar o efetivo. Fazer o policial trabalhar menos, e não essa jornada extenuante. Esse é um primeiro efetivo. O outro, baixo salário. Não é possível o policial fazer turnos de 24 por 48, depende do estado, 12 por 36, sair de um turno desse, que é um turno já extenuante, e ter atrás dos bravos, dos bicos, para poder suprir a renda familiar. Não, depois de um turno desse, depois de um trabalho desse extenuante, ele tem que descansar com a sua família. Ele tem que ir para o seio da família. E não, senão um barril de pólvora. Equipamentos também todos sucateados. Às vezes colete balístico, às vezes armamento, às vezes viaturas sucateadas. Então tudo isso, ao meu ver, influencia na saúde mental da polícia. Influencia, com certeza. A, a condição de trabalho ela é fundamental, né? Como a gente. Vai parecer que a gente está voltando no mesmo assunto, mas como a premência da morte ela é evidente, você depende de tudo que está à sua volta. Você depende do seu equipamento, você depende dos seus companheiros, você depende de um bom entendimento da sociedade, de como é o seu trabalho. Né? Quando a sociedade olha para o policial como inimigo,
É um problema também para o policial e para a sociedade, porque uma abordagem policial que poderia ser tranquila, ela se torna extremamente estressante. Então todo o ambiente ele precisa ser cuidado. E esse cuidado. Vou voltar lá para o começo. A gente só acaba olhando quando chega no policial, o problema da saúde mental. E a gente não vê na cadeia como um todo. E a cadeia como um todo ela é muito importante, desde a quantidade de policiais, do efetivo, da quantidade, da carga de trabalho, do comando e da hierarquia, de como aquilo é passado, das obrigações, dos deveres e, finalmente, quando você termina o seu turno, do descanso. Eu até estou falando com vocês dois e até que você saiba, você que está me assinando que é comandante, delegado, superintendente, não esquece não. Eu vou deixar os contatos dele aí, eu vou Por falar favor. sério, porque vocês não dão palestras aí para alertar nos batalhões, nas delegacias. Acho que Às vezes é importante isso Não aí. tem a acho que menor está um pouco dúvida. ligado a isso que o Dr. Mário está comentando, Sim, né? tem. A ausência dos programas, né? Se você Mas, tiver então, ausência, mas eles não têm. A população não quer policial dentro de quartel. não quer, não há dúvidas. Mas assim, então fica para o terceiro setor, para a organização da sociedade civil, para, né, os escritórios de Aham, advocacia, para claro, os seus atendimentos. Por claro. exemplo, pô, eu sei que é o pro bono, que a gente chama no direito, né? Será que você não arrumaria um tempo na sua agenda em um Com mês para prazer, conversar com um batalhão, uma com delegacia? todo Só prazer, falar assim, olha, existem alguns caminhos. com todo prazer, Ou conversar com o comandante, delegado. com todo Eu prazer, vou deixar aqui embaixo por os favor. seus contatos. Mas, cara, essa parte de adoecimento mental, e você trouxe o suicídio como um indicador. Mas nem todo mundo se suicida. Talvez isso seja. Não, sim. Mas assim, eu não vou ter acolhimento com meu filho, a minha Uhum, família, sim. o meu superior, eu vou ver ele só tá enchendo meu saco. Não sei porque ele quer. Aí o superior, o cara é mão cansada. Falta toda essa sensibilidade, não Falta. falta? É, exatamente, para entender que a realidade, né? A realidade é muito diferente do que do ideal, né? Do ideológico, daquilo que a gente pensa, né? A gente pensa uma coisa, mas tem um ditado que eu gosto bastante, que é antigo, que diz o seguinte: na teoria, a prática é igual à teoria. Na prática, não. A prática é bem diferente. Então a gente precisa ter uma atenção ao que ocorre na prática. Na teoria, o policial entra ação, continuação, saição, se aposentação. Sim. Na prática, isso não acontece. Isso não acontece de nenhuma forma. O que acontece é que o policial, o agente, ele precisa o tempo inteiro ter um acompanhamento, seja dentro da corporação, seja junto à sociedade, seja em casa, Sim. para que ele se mantenha nas melhores condições. Isso aí, Isso doutor. é o que vai transformá-lo, tanto ele num bom agente de segurança, como a corporação e como a sociedade segura. Eu quero fazer uma provocação para vocês dois Por e eu favor. vou pensar como policial. Eu vou me pôr na situação do policial que está ouvindo, do GCM. Cara, por que vocês não vão falar com os deputados estaduais sobre isso? Por que só lá no podcast vocês falam? Eu tô colocando, desculpa, cara, porque se o deputado, se a Assembleia é a casa do povo, vocês fazem parte do povo, têm direito a falar, porque vocês têm conhecimento, os deputados hoje, e não há nenhum específico que eu esteja falando, as assessorias são ruins. Eu recebi um post de um deputado federal, falou assim, ó, estamos contratando advogado, eu não encontro pessoas especialistas. Ó, não precisa nem ter prática, basta conhecer. Apareceu um deputado federal falando. Eu vejo que as assessorias são ruins. Por que Sim. vocês não vão lá assessorar os deputados? E- Estou e- dando exemplo. Não, ótima colocação, Tô Idanca. pensando como policial. É ótima colocação. A gente atua há muitos anos, né, defendendo a polícia, né, as várias polícias que existem, não só em São Paulo, mas no Brasil, e a gente acaba se apaixonando pelo nosso ofício. E eu tenho já rascunhado diversos projetos de lei para a melhoria da corporação, para a melhoria. E no final do ano passado, eu fui lá assim na Alesp, bati na porta da Alesp, procurei um deputado estadual, que eu não vou citar o nome, e tive uma conversa alongada com ele. Conversamos por mais de hora aí com o assessor dele, e ele se comprometeu a retornar ao nosso escritório para a gente apresentar, na forma de auxiliar mesmo a corporação, simplesmente um auxílio, uma ajuda, pelo carinho que nós temos ao nosso ofício, né? E estou aguardando o retorno dele. Mas
estou aguardando o retorno dele. Mas com a sua ótima provocação, e agora eu vou fazer um convite, né? Eu vou convidar o doutor Diego para que também entre no nosso grupo de estudo e trazendo a sua contribuição na área da saúde mental. Por favor. E que nós possamos agora, já com a sua ajuda, com a sua preciosa ajuda, bater na porta na Alesp. Vamos fazer isso. Botando agora também no item o tema saúde mental. Eu vou gravar. Vamos fazer isso. Lá é a casa do povo. Se lá é a casa do povo e a gente quer ajudar a prestação de serviço. O povo é tomador do serviço público, em todas as hipóteses. Todo o poder emana do povo diretamente por seus representantes, eleitos pelo voto do poder que é do povo. Você, o próprio policial é tomador do serviço de segurança pública em todas as suas essências. Se a gente não consegue levar esse pleito, olha, o serviço está ruim, mas eu quero melhorar a condição do policial para o serviço melhorar. Não a crítica do trabalho policial, mas do processo que está ruim. Eu acho que o deputado, o vereador de uma cidade grande, que tem uma força municipal grande, né, também, de segurança, poderia ouvi-los. E o canal vai estar acompanhando e noticiando. Eu acho que essa forma de mídia que nós temos aqui é uma forma de disposição positiva para o policial. Não tem a menor dúvida, né? É super importante isso, porque é como a gente vem conversando aqui há algum tempo já. Há um desconhecimento da natureza da saúde mental, né? Há aquela percepção incorreta de que é o dever do agente aguentar. Né? Aguentar. Quando ele não aguenta é uma fraqueza, e não é esse o caso. Então há um certo desconhecimento. Tanto, né, desde o policial lá embaixo, que também acha que tem que ser forte, etc. E tal, tem que ser forte, mas ele pode admitir a sua fraqueza. E toda a cadeia chegando até o topo da sociedade. Então a gente apresenta o que é, né? E a gente fica, óbvio, aberto a todo tipo de provocação para participar. E a gente participa com o maior prazer, porque é nossa função ética, inclusive, contribuir para que a sociedade se desenvolva nesse aspecto que é muito importante, que é a saúde mental. Não adianta ter saúde só física, não adianta estar com as pernas em dia, não tem. A cabeça é que controla. E já pegando o gancho, isso que o doutor colocou aí, eu vejo muito nos meus clientes, e acredito que também o doutor deve ver nos seus pacientes, né? Sobre a personalidade do policial. O policial é um eterno carente. Ele é um eterno carente. Ele fica esperando um reconhecimento que nunca vem. Putz, é verdade. Ele fica esperando um reconhecimento da sociedade que nunca vem. Ele fica esperando um reconhecimento da mídia que vem ao contrário, né? Que vem ao contrário. Fica esperando um reconhecimento do Estado, que nunca vem em forma de aumento salarial, em forma de melhorias das condições salariais. E fica esperando também um reconhecimento da própria instituição, um reconhecimento dentro da sua casa, do seu ofício, do seu superior, que também nunca vem sempre mais cobranças, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa carência, esse reconhecimento que nunca chega, também afeta sobremaneira a saúde mental do policial. Vou aproveitar para fazer uma parte aqui rápido. Essas são as 3 mortes. São as 3 mortes que o policial enfrenta todo dia. A morte física, efetivamente física, morrer, um confronto, etc. A morte pessoal, que é essa do reconhecimento da corporação, dos seus superiores, em casa, da família. E a morte social, por assim dizer, quando a própria sociedade não encara o policial dentro daquele que é o dever e a atuação dele. Ou seja, quando ele a protege. Essas 3 mortes, junto com essa expectativa, em geral, esse é o quadro de ansiedade. Ele vai se tornar não há praticamente depressão sem uma ansiedade anterior. E a depressão, nos seus estágios maiores, elas podem culminar em suicídio. Então, essas 3 mortes, né? A física não necessariamente acontece, mas a pessoal e a social, elas podem acontecer ao longo do tempo. Geram ansiedade, que geram depressão, que podem gerar, inclusive, casos de suicídio. Bom, isso é extremamente importante que você está falando, mas sabe o que eu penso? Eu vou falar como policial. Já que o assunto envolve a saúde mental, perpassa na parte jurídica, polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica, GCM é legalista. Cara, o que eu acho é que essa esperança de ser reconhecido, eu tenho a esperança. Eu vou esquecer as associações hoje, que nada fazem para o policial, né?
Hoje a associação é a quantidade de policiais que estão associados para pagar uma mensalidade, sabe-se lá para quê? Porque hoje a associação não sei o que representa. Eu acho isso. É a minha opinião. Se alguma associação nesse momento se sentir ofendida, eu não citei nome de nenhum, o canal está aberto e fala por que você é diferente. Fica sempre aberto, não vem nenhuma associação, sabe? Muitas vezes fazem aqueles vidinhos lá, mas eu convido, ninguém vem para pôr a cara. Mas sabe o que eu acho que falta? E é esse é o despertar? Um instituto de defesa policial. Instituto de defesa. Porque aí eu poderia estar falando dos processos errados. Tem alguns institutos bons, a gente vai, né, não vou citar nome aqui, mas poderia ser aí alguma coisa para a gente pensar. Porque aí poderia estar envolvendo saúde mental, direito, essa parte. Pode ser. O que eu acho que falta, sim, sem dúvida, um instituto, uma entidade civil, desvinculando um pouquinho da corporação também, não só da associação, mas da corporação, eu acho que estaria assim, seria um grande proveito, né? E eu tenho entendido também, eu converso muito com os meus clientes e a gente, ao longo dos anos, acaba formando uma certa amizade, né? E o que eu vejo, o policial militar, todo mundo, isso é da natureza humana. A gente tem uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, né, por sinal, de nos abrirmos para os mais próximos, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme para se abrir para um parente, para a própria esposa, para um filho, para um colega de farda, e temos uma dificuldade, uma facilidade muito maior para falar as nossas intimidades para alguém, um desconhecido, né? Alguém de fora, alguém que não seja do nosso meio. E aí vem a instituição, uma instituição civil totalmente desvinculada da corporação. Você pega o CAPES, por exemplo. O CAPES é um instituto, um órgão maravilhoso, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial da Polícia Militar, né, precisa ter um efetivo muito maior, mas os psiquiatras que estão lá são psiquiatras excelentes, né, profissionais de excelência. Mas são profissionais da polícia, da própria corporação, da Polícia Militar. E eu vejo isso, e eu queria que depois que o doutor continuasse explicando com muito mais propriedade do que eu, o policial militar tem uma certa resistência, uma certa dificuldade de bater na porta do CAPS. Claro. E se abrir para um policial, para um psiquiatra que é policial. Muitas vezes subordinado a ele, muitas vezes ele com uma patente mais alta que o próprio policial. Eu sei que há um código de ética inquebrável, mas estou falando sobre o prisma do paciente. Ele vai falar, será que vai vazar no comando? Será que vai vazar no batalhão? Será que o que eu vou falar aqui nesse divã modo figurado, vai vazar? Então há essa dificuldade. E outro problema que me relato, eu vou bater no CAPS, eu vou chegar lá no CAPS fardado para fazer uma consulta, e se um colega me vê entrando lá, vai achar que eu estou, entre a expressão vulgar, louco, doido, 13. Então, eu acho que deveria ter algum programa, e isso eu faço até remeter veio na memória aqui, e a gente estava conversando sobre cinema, e há um filme que eu gosto muito, chama Missão Dada, Missão Impossível, Tropa de Elite, é um filme lá de 2007, todo mundo já assistiu. Bop, né? Bop e tal. Tem um personagem que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece, o Capitão Nascimento, né? Estrelado pelo grande ator Wagner Moura, e ele tem uma cena que relata exatamente essa que eu estou falando. Um dado momento do filme, ele procura ajuda na própria corporação, uma psiquiatra, uma psicóloga, não lembro agora, da corporação. E ele tenta se abrir, mas ele não consegue falar e vira as costas e vai embora, né? Então, talvez, e aí pegando gancho... Explode com a esposa à noite, né? Explode com a esposa. Deveria ter algum sistema, algum convênio para o policial conseguir buscar ajuda com um profissional da saúde mental fora da corporação. Eu acho que ele se sentiria mais confortável. E isso é um leigo, eu sou advogado, não sou profissional da saúde mental, é um achismo meu. Mas eu gostaria que o doutor continuasse. É o ouvido técnico. Sim, exatamente, não é só o ouvido técnico, né? É um pouco mais do que o ouvido técnico, é a escuta, né? Essa escuta ela é muito importante e a garantia de que é uma boa escuta é a independência. É quase o desconhecimento. É quase como se dentro do consultório, ao longo do tempo, o paciente, independentemente de ser um agente de segurança ou não, o paciente, ele já não fala, depois de um tempo ele não fala nem mais comigo. Né? Cria-se um ambiente em que ele está ali seguro para que ele se abra, para que ele possa realmente... exatamente. E se abrir
para suas questões pessoais e para que a gente possa investigar isso de forma plena, sem estar limitado ou, como se diz às vezes na psicanálise, barrado por alguma outra contingência, seja a hierarquia, seja o fato de que o eventual agente de segurança ou o eventual agente de saúde do CAPS seja um policial, seja um agente também da corporação, em que ele pode ter esse medo dentro dele de que aquilo vaze. E esse é um medo natural. É um medo natural. Eu não posso dizer se vai vazar ou não, Não vai mas vazar. O termo técnico vai ter que colocar nos assentamentos individuais. O vai vazar é um modo bem simplório de falar. O vai vazar é assim, tudo que você fizer dentro de uma instituição militar ou policial vai para o assentamento. Eu fui no CAPS, eu falei com o médico, eu tenho essa doença, porque faz parte da vida funcional. Às vezes, ou policial, ou militar, indo para um instituto diferente, que não tem essa hierarquia, o profissional de saúde só vai fazer intervenção necessária na família, na instituição, quando ele vê o evento morte. Exatamente. É isso que mandou... E o que é mais importante, né? Dentro da própria instituição podem acontecer as recomendações para continuar ou não na ativa, para continuar ou não na rua, para ir para serviço burocrático, para ir para serviço administrativo. Quando no ambiente externo não vai existir isso, porque não há nenhuma relação. Não há nenhuma relação. O que se trata dentro do consultório, o que se trata dentro da análise, o que se trata dentro do tratamento, ele é paciente psicanalista. Não pode sair. E não sai. Só sai no caso de uma defesa, caso o advogado precise Mas e aí é um outro, mas aí é um outro ambiente. Aí é outro o ambiente ambiente. do laudo, Só é um ambiente sai quando o próprio policial pedir. O policial vai falar assim, peraí, agora eu tô sendo acusado de essa falta disciplinar, essa parte criminal, peraí, doutor, fala lá com o meu advogado que... Mas é num outro ambiente, que é num ambiente já de uma questão administrativa, civil, criminal, eventualmente, a gente não sabe, mas é outro ambiente. No ambiente do tratamento psicanalítico, no ambiente da saúde mental, nada do que acontece ali sai. Não pode. E é esse o ambiente que se cria dentro do consultório para que aquilo seja efetivo. Não adianta. Exatamente. Né? Há um código de ética muito forte inalienável, na profissão, com certeza. Mas assim, quando você colocou vai vazar, no sentido mais leigo da palavra, né? Vai vazar porque, sim, quando o profissional do CAPS, identifica alguma ameaça à integridade física do próprio policial, ele tem que comunicar ao seu superior e fazer, registrar isso, lavrar isso nos assentos do policial, né? E eu tenho notado que isso também é um grande medo, uma grande resistência do policial a procurar ajuda, porque uma vez identificado esse problema, e os meus clientes já me relataram isso, né? Ele pede a arma, ele tem que devolver a arma dele. Mas esse é aquele sinal da doença. Eu perdi a arma, mas eu tenho que ficar com a arma porque eu vou no restaurante sem a arma, eu vou no... Mas nós sabemos que hoje um ciclo. O bico, que nós chamamos bico, representa muitas vezes 60% da renda do policial militar. E ele perder a arma significa ele perder 60% de sua renda. Que é a morte social. A morte pessoal, inclusive, para sua família, por exemplo. Não é a morte física. Não é a morte física, mas ele vai ficar em casa agora sentado, né, por exemplo, com a esposa dele olhando o leite da criança faltando. Exatamente. Putz. Ela não é ainda na sociedade, porque não chegou na sociedade, mas dentro de casa, no ambiente familiar, você começa, inclusive, a perder aquele aspecto que você tem. Aquele aspecto que você tem de provedor, por exemplo. Então existe um impacto que também é pessoal. A gente está falando... E aqui não há nenhum viés assim ligado ao sexo. Mas às vezes a gente está falando que é só o policial homem que sofre, né? E a gente esquece que as corporações hoje têm policiais mães, mulheres, né? Eu peço até desculpa aqui muitas vezes a gente pensa que você está falando do homem, mas a gente está falando de... Não tem gênero. Não tem gênero implicado. Não tem gênero implicado. Então é um vício de linguagem. É a mãe que trata de forma diferenciada seu filho, o seu marido, que às vezes não é policial, muitas vezes não é também. Tudo isso que a gente. Tudo isso. Tudo isso que está sendo dito aqui não se aplica a um gênero ou a outro. Ele é independente de gênero. Independente. E eu diria que com a policial, né,
Mulher, assim, até mais grave, porque se o policial tem que se colocar como um herói na sociedade, a mulher é uma heroína na casa, na cuida do filho, na cuida do lar, né? Então, assim, ela tem dupla, tripla jornada constantemente. Então, eu acho que é um agravante. A gente não vê o homem, por uma condição social ou cultural brasileira, ele é o provedor, você usa essa expressão. Então, tô lá, e a mulher não. Mas a mulher, que é policial, que é agente de segurança, ela tem dupla, tripla jornada. Ela também é ela, provedora. ela trabalha, ela faz DG em delegada aqui em São Paulo, DGEC na Polícia Civil, e eu tô falando de casos que eu sei, que é o bico, né? E aí tem que cuidar da casa, tem que cuidar do jantar, do almoço, dos filhos, ir na reunião escolar, né? Caraca, velho. Não, é muita coisa. E a PM e a Polícia Civil não se preocupa com isso. Esse tipo de coisa. Ele quer cobrar dos policiais, aí tem uma coisa errada. Esse tipo de relação é mais importante ainda, porque quando se espera, né, essa posição mais masculina de uma agente que é mulher e ela tem eventualmente obrigações diferentes por causa das suas obrigações como mulher, como mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. E é muito mais difícil, inclusive, para a mãe para se afastar. Do ponto de vista tanto físico quanto emocional. É mais difícil. E tem aquele lance moral, né? Mulher tem vantagem na PM, na Polícia Civil, não é isso. Acho muito difícil não isso ser verdade. Isso, cara. Mas Acho aí muito o difícil. homem olha, porque a mulher tem uma escala melhor, pode ser mais cedo, pode ser mais. Não é Acho disso. muito difícil Acho isso. que isso é um preconceito É um vício. horrível. Sem dúvida. Eu não vejo nenhuma vantagem com a mulher na Polícia talvez Civil. seja pior. A pior, mulher inclusive, mais difícil. Estamos falando já de assuntos pesados e tabus, e tem que ser dito, há sim um machismo na polícia. Há sim um preconceito com a policial mulher. Não tem a menor dúvida. Há um tratamento diferenciado, sim. Para pior, não para melhor. Eu não vejo nenhuma vantagem. Essa ideia de colocar uma característica masculina na mulher. É muito mais difícil. Eu acho que é o contrário. Acho que a saúde difícil. mental pode ser mais gravosa. Pode ser mais gravosa. Pode ser. Porque você tem a mãe policial, a mãe militar, que tem uma filha, daqui a pouco tem a neta. A cabeça dessa mulher policial. Exatamente. Eu posso fazer uma provocação aqui? Estou diante de dois profissionais da área, dois cientistas, né? Homem da ciência. E eu queria fazer uma colocação. Essa semana eu estive num outro podcast, você conhece, te mandou até um abraço, o soldado Marcos PM. O Marcos, aliás, eu vou falar para o Marcos, você que está me ouvindo, a gente vai convidá-lo novamente para vir para cá, hein? E eu estive conversando com ele fora do podcast e ele exerce um trabalho muito bonito na Polícia Militar. Ele é capelão. Não sei se você sabia disso. E ele é capelão. E a gente estava conversando sobre a capelania. E eu já li bastante manual da Polícia Militar, da Polícia Civil, manual combate ao suicídio. Já vi vários treinamentos. Mas eu nunca vi, e não sei se há um certo preconceito dos profissionais que trabalham na área, dos psicólogos, psiquiatras, que são cientistas, mas eu nunca vi nenhum programa voltado à espiritualidade. Aí eu pergunto, será que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra acredita em Deus? Será que eles não entendem que também ter esse trabalho dos capelães também é importante, levar a palavra? Porque eu conheço os policiais e todos eles são homens de fé. Uhum. E eu não estou falando de uma religião específica, tá? Estou falando de algo ecumênico, mas todos eles acreditam no seu Deus. E aí eu, diante de dois profissionais da área, um seria também, não para substituir nada, porque são áreas complementares, mas não seria também interessante um trabalho com os capelães, levando a palavra, levando a fé? Nós estamos sendo entrevistados agora. O podcast mudou. Quer falar? Eu posso falar sem nenhum problema. Tem uma questão assim, a religião ela tem ela é de cada um. E por ser de cada um, ela seria muito complexo, muito complicado você deixar a religião entrar dentro de um tratamento psicológico. Por quê? Porque cada um tem um Deus e a abordagem pode ser diferente para cada uma. Então, se a gente colocar a religião para dentro do consultório, a gente entra num conflito. Qual religião? Né?
Vai ser o islamismo, vai ser o catolicismo, vai ser o judaísmo, vai ser o budismo. Então a gente começa a entrar numa seara. Agora, o que não quer dizer que a espiritualidade não tenha o seu papel. Tem o seu papel. Tem o seu papel. Inclusive um papel de conforto muito grande. Então, ela pode ser abordada, mas ela nunca será a resposta dentro do consultório. Dentro do consultório ela nunca vai ser a resposta, porque aí pode ser qualquer resposta. Pode ser qualquer coisa. Mas ficou claro? Ficou claro, claríssimo. Não sei se ficou claro. Não, eu só queria colaborar, né? Por favor. E até agradeço o cientista. Sou um cientista pragmático, não sou dogmático, não sou acadêmico. Eu já tenho falado isso bastante, tenho feito bastante coisas aí nessa área. Mas só respondendo aqui, até porque eu não sou a pessoa para responder, né? Eu convido e eu quero ouvir as respostas. Mas na faculdade de psicologia, a faculdade de ciências psicológicas, a religião não é abordada como disciplina, mas sim a espiritualidade. Exatamente colaborando. Perfeito. Cada um tem o seu Deus, uns Deus com fé de mais, outros Deus com fé de menos, né? Entendeu? Entendi. E esse fé de mais e fé de menos foi um padre que veio aqui no podcast, cara, e eu conversei sobre isso. Então a espiritualidade é importante na essência da humanidade. Mas a religião encontra alguns desafios em relação à ciência. Mas eu concordo, eu acho que o policial homem, o policial mulher, o GCM, o militar federal, ele precisa desse acompanhamento da espiritualidade. Mas eu não vejo como um programa, como se fosse um acompanhamento anual de saúde mental. Mas alguma coisa complementar. Né? Com Tem certeza. os agnósticos, os ateus. Você entra num conflito, né? Como que a gente escolhe? Eu acho que tá perfeito, que a gente tá bem alinhado. Isso daí. Mas, cara, eu gostei muito da conversa hoje, meu. Olha, o bate-papo aí percorreu quase 2 horas de conversa. Maravilha. Eu estou muito feliz aqui em ouvir um pouco dos especialistas sobre a saúde mental. A gente viu a saúde mental no aspecto jurídico e a gente viu a saúde mental na alma da pessoa. E eu queria agradecer a presença de vocês dois, lembrando que o contato do Diego e do Mário fica aqui embaixo. E eles falaram, eu tentei dar essa provocada aqui, que eles poderiam, dentro da agenda lá, conversar lá na delegacia, no batalhão, né? É só ligar. Ou mesmo você que é policial, fala, putz, cara, eu quero conversar com esses dois. Então, o contato tá aqui embaixo. Queria agradecer a presença de vocês dois, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Roger. Foi muito bom ter participado. Acho que é uma oportunidade ótima de abrir esse tópico para que as pessoas conheçam. Às vezes é desconhecimento, não entrou em contato com isso. Às vezes só entra em contato quando acontece uma coisa lá no final, né? Então eu agradeço bastante, obrigado a todos. Obrigado por terem ouvido. E quando vai terminando, o pessoal falou que tem um pãozinho de queijo aqui para quebrar. Que maravilha. E eu queria agradecer, Mário, mais uma vez, você sempre pontuando. E você trouxe um aspecto que eu fico vendo, né, outros podcasts com outros advogados, eles não abordam o que você fala. Foi uma coisa bem top. Você falou que você trouxe o direito dentro da saúde mental, cara. Os caras estão preocupados com a ação. Irancas, agradeço mais uma vez o convite. Aí foi um tema muito importante, que é um tabu, e faço minhas as suas palavras, também me colocando à disposição da tropa ou em delegacia, sempre quando for preciso. Beleza. Pessoal que nos acompanhou, então, podcast totalmente diferente. Aí falei com os especialistas na saúde mental e no direito, falando da saúde. Se você gostou, não esquece de descer, deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e, podem entrar em contato com eles. Obrigado. Até o próximo. Valeu.